Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos então aqui a mais um episódio do canal Terça Livre. Hoje nós queremos falar desta infame celebração chamada Proclamação da República. Iremos comentar um pouco sobre isso. Estou aqui com meu amigo Rodolfo Loreto. Tudo bom, Rodolfo? Olá, pessoal, aqui é o Rodolfo Loreto, seu canal Terça Livre. Hoje eu não estou no TGP, mas vamos aqui tentar falar sobre essa desgraça que foi para o começo do fim do Brasil, que realmente ia dar certo, ou pelo menos tinha tudo para dar certo. Começou a se destruir nesse dia. Rodolfo, pessoal, para aqueles que ainda não conhecem, né, aqueles que não acompanham o TLGP, quero só dizer que o Rodolfo é quem é o criador aí do programa TLGP, que é para poder atrair o público mais jovem, com jogos de videogame, com politicamente incorreto e ensinando a molecada aí como se deve pensar sobre os comunistas, né? Matando comunista por diversão. Só por diversão. Muito bem. Rodolfo, primeiro vamos entender um pouco melhor aí como é que aconteceu a República. Eu estava uma vez conversando aqui, offline, depois de um hangout debate, com um socialista que debateu com o Evandro Sinotti, e ele falando aqueles mantras, né? Golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Aí eu perguntei para ele assim, vem cá, me ajuda a entender o que você pensa. O que é golpe? O que é o golpe? Como se define o golpe? Olha, o golpe é quando um grupo de pessoas toma o poder, né, sem a participação popular e de maneira, né, forçosa, por meio de vias inválidas, que não são nem pelo voto, nem por nada, né? Contra a vontade popular. Contra a vontade popular. Não tem nenhum respaldo na sociedade, enfim. E aí ele falou isso, eu falei assim, interessante. Então, eu virei para ele e falei assim, então, deixa eu ver se eu entendi bem. Se uma população não deseja uma mudança de regime ou de presidente, a população como um todo, ela não se manifesta com essa mudança, ela não participa, vamos dizer assim, desta mudança, então isso é golpe. Ele, sim. Ali então, há de convir comigo que 1889 foi golpe. Aí ele, por quê? Eu falei assim, quantas pessoas votaram pelo início da República? Quantas pessoas quiseram que a monarquia acabasse? Né? Na verdade, eu perguntei quantas pessoas queriam que a monarquia acabasse quando ele me disse, mas quem foi que votou para que a monarquia iniciasse? Eu falei assim, eles só poderiam pensar que a monarquia iniciasse se eles primeiro tivessem a monarquia, que foi o que aconteceu. A lógica dessa galera é ótima, né? Se você não vota para ter mudança, é golpe. Mas aí você quer ter mudança daquilo que te gerou. É a mesma coisa que votar. Agora eu quero votar para minha mãe e meu pai se eles querem que eu nasça ou não. Senão não é democracia. Não é democracia, né? O seu nascimento é um negócio arbitrário, ditatorial, né? Fora ala. Não, o raciocínio dessa gente é impressionante. As cores da nossa bandeira, a identidade da nossa nação, a nossa língua, né? Tudo foi feito devido à monarquia. E aí, de repente, precisa de participação popular para que isto exista. A linha de raciocínio dessa galera é impressionante. Mas esquecendo os acéfalos que fazem raciocínios abjetos aí, vamos falar um pouquinho de como que surgiu isso aí, Rodolfo. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí eu vou complementando aí. Cara, assim, é interessante, né? Como diz nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, né? Não entrando mais no assunto teológico, mas uma coisa é certa, né? Que quando você tem uma situação que você não consegue vislumbrar muito bem as consequências dela, existe meio que uma ordem, né? Existe uma fórmula para você saber se a gente está indo no caminho certo ou não, que é aquela famosa história pelos frutos os conhecereis, né? A República no Brasil, ela é uma coleção de sucessivos golpes, sucessivas tomadas de poder, regimes ditatoriais, etc, etc, etc. Uns mais agressivos, outros menos agressivos. Enfim, você vê que a raiz
republicana no Brasil, ela é alguma coisa terrível e maléfica para a própria nação brasileira, né? Quem quiser ver um pouco sobre essa visão, eu recomendo que vocês vejam aqui no canal Terça Livre um vídeo que eu fiz com o Conde sobre as raízes culturais e civilizacionais do Brasil, que vocês possam entender que república e Brasil são coisas que não se coadunam. E tem uma frase interessante de um certo marechal de exército, que ele mandou uma carta para o sobrinho dele, né, e dizia exatamente isso: não se meta com negócios da república, porque no Brasil, república e desgraça completa são a mesma coisa. Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal foi o Marechal Deodoro da Fonseca que mandou aí uma carta para o seu sobrinho Clodoaldo da Fonseca, que carta essa que está inclusive no Arquivo Nacional Brasileiro aqui no Rio de Janeiro. E o dia de 15 de novembro de 1889, ele foi um dia tão desgraçado para o Brasil que ele já começou com uma desgraça, porque o Marechal Deodoro da Fonseca estava doente, estava quase morrendo. Só um lembrete, Rodolfo. Essa carta foi escrita depois da proclamação da República, para que as pessoas não pensem assim, o Marechal escreveu isso antes de iniciar a República. Não, foi depois. Então, assim, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro estava em casa, acamado, bem ruim, e aí aconteceu um evento, uma coisa que eu acho assim, cara, na boa, isso vai explicar muita coisa do que é o Brasil do PT, né? A raiz de onde está o Brasil. O Brasil do PT, o Brasil do PSDB, o Brasil do PMDB, o Brasil... Tudo isso, né? O Brasil da República, né? O Brasil da República, né? Verdade, o Brasil de Getúlio Vargas, o Brasil de Jânio Quadros, de Juscelino Kubitschek, toda essa porcaria, né? Então, lá estava o Marechal Deodoro da Fonseca, quando chegou lá, um grupinho lá, uma meia dúzia de vagabundo, Quintino Bocaiúva, Aristide Lobo, Benjamin Constant, o próprio Rui Barbosa e outros conspiradores republicanos que já sabiam que não iam conseguir instaurar a república pelos meios democráticos. Por quê? Porque a população em 1880 no Brasil era massivamente monarquista. Só haviam dois, né? Lembrar o pessoal, só haviam 2 membros dentro do parlamento. Do parlamento, só 2 que eram republicanos. Que eram do Partido Republicano, né? Só 2. A monarquia no Brasil era tão forte que na época da Guerra de Canudos ninguém sabia que o Império tinha caído. Eles foram descobrir na hora que o pau começou a quebrar, entendeu? Inclusive, Canudos foi um movimento de resistência à República. Sim, a gente vai fazer depois um vídeo só sobre Canudos. Que é uma das histórias mais lindas do Brasil e e o Antônio Conselheiro é um dos caras mais injustiçados da nação. É um grande herói. Foi um grande herói que, se Deus quiser, e com a restauração da monarquia, assim, que um dia vier, que ele seja realmente ovacionado no lugar desse filho da puta, desse Tiradentes aí, esse bosta aí, que um puta de um mito criado pela República. Mas, enfim. Só lembrar o pessoal que no Terça Livre Cursos nós teremos História do Brasil e será falado também um pouco desses personagens que a República inventou, né? Zumbi dos Palmares. Exatamente. E os personagens verdadeiros do Brasil, né? Inclusive, eu já vou adiantar para o pessoal, nós teremos aula de literatura brasileira com o Rodrigo Gurgel, História do Brasil com o Guilherme Ferreira, de BH, e serão tratados escritores conservadores brasileiros que vocês nunca ouviram falar, mas eram homens que escreviam em quase todos os jornais e revistas que realmente faziam opinião, eram formadores de opinião, mas que a República fez questão, né, de apagar para poder manter aí como de direita FHC, Sarney, Collor, Serra, Alckmin, etc. Mas vai lá, Rodolfo, desculpa te atrapalhar. Não, perfeito, a colocação foi muito pertinente e muito boa. Então o que aconteceu? Essa galerinha, esses que representavam aí coisa de 20 ou 25% das forças armadas na época do Brasil, que estavam meio descontentes lá com a situação política do país, porque não estavam de acordo com seus ideais republicanos,
eles viram que pela democracia não iam conseguir levar a coisa. Então o que eles fizeram? Bom, vamos inventar então um factoide. Vamos inventar um factoide para ver se a gente consegue então instaurar aí a República no Brasil por uma outra via. E o que aconteceu então? Na época, o Visconde de Ouro Preto ele estava para se aposentar do conselho dos ministros do rei, né? O nome dele, só para falar pessoal, né? Afonso Celso Assis de Figueiredo, né? Conhecido como Visconde de Ouro Preto. Visconde de Ouro Preto, que ele era o primeiro ministro do Brasil na época, né? Ele era o chefe do gabinete dos ministros, que é exatamente o poder executivo, né? Dentro da República, da monarquia, perdão. E ele precisava ser substituído, o gabinete dele precisava ser substituído, porque já deram o tempo dele, né, como titular da pasta, e foram dizer para o Marechal Deodoro que um certo Gaspar da Silveira Martins, que é um político de Bagé, que seria o primeiro-ministro indicado por Dom Pedro, o que era uma mentira, porque na verdade o primeiro-ministro indicado por Dom Pedro II foi o conselheiro Saraiva, né? Mas quem era essa figura, né? Gaspar da Silveira Martins. Ele era um político de Bagé que estava, né, em Porto Alegre, na região ali do Rio Grande do Sul, na mesma época que o Marechal Deodoro era o comandante, era o vice-prefeito da Praça de Porto Alegre. E nessa época, os dois disputaram os amores de uma certa dama, de uma dama chamada Maria Adelaide. E acabou que o Marechal Deodoro, que era feio que nem um demônio, perdeu essa senhora para o Silveira Martins, que fez com que o Deodoro tivesse um ódio mortal desse cara, né? Porque ele não podia fazer nada, então ele ficou com ódio e voltou para o Rio de Janeiro. E quando ele soube, né, da mentira de que Dom Pedro II havia nomeado Silveira Martins como primeiro-ministro, né, chefe do gabinete dos ministros, então ele deu um pulo da cama, né, que estava lá arriado, moribundo, deu um pulo da cama e falou: esse não, esse por nada desse mundo eu quero esse cara aqui, não, esse cara não. Aí ele pegou o cavalo dele, foi pro Campo de Santana, que é uma praça que tem aqui Quem conhece o Rio de Janeiro sabe, é bem em frente à Central do Brasil, bem em frente ao Comando Militar do Leste, ali. E ele começou aí ele quis, né, saiu bradando como se fosse uma parada militar. E aí ele começou a bradar, não viva a República, né, porque ele não era republicano por acaso, mas viva o imperador. Então ele começou a gritar assim: viva o imperador! Viva sua majestade imperador! Viva sua majestade imperador! E tal, e tal, e tal. E cara, na boa, a República no Brasil, em suma, né, pra gente resumir a história, a República no Brasil foi uma disputa por causa de mulher e foi proclamada ao som de viva o imperador, porra. Esse Brasil, né, cara? Entendeu, velho? Entenda, gente, que isso não é só um detalhe, não é só uma curiosidade, não é só uma aberração. Não. Isso mostra o caráter que a República ia impingir ao povo brasileiro a partir de então. A monarquia era um negócio tão bem estruturado na nação brasileira, ela tinha tanta força interna no Brasil que para você fazer uma derrocada disso demorou-se alguns anos, quase 60 anos, né? O Brasil, o embalo da monarquia foi tão profundo na sociedade brasileira que nos anos 30, por exemplo, você tinha resquícios assim muito fortes da cultura monárquica do Brasil, né? Vejam, por exemplo, um vídeo que tem aí do Rio de Janeiro, da década de 1930, feito em Technicolor. Foi o primeiro, acho que, vídeo em Technicolor, não sei se foi feito no Brasil, na América Latina, alguma coisa assim. Sim, então, foi o primeiro vídeo de Technicolor. Rio, 1936. Isso, então você vê as belezas do que havia no Rio de Janeiro, do comportamento das pessoas. Isso era ainda uma inércia do Império. O Rio de Janeiro era conhecido como a Nova Paris. A Nova Paris, entendeu? Isso aqui era o Brasil, a sociedade limpo, brasileira. A sociedade brasileira era uma sociedade sã, entendeu? E por que era sã? É porque ela tinha um regime que representava as raízes culturais, sociais e civilizacionais que estabeleceram essa nação.
A monarquia, ela representa tudo aquilo que o Brasil, na verdade, é. Que é o quê? É o povo solícito, é um povo que cuida um do outro, é um povo que é preocupado no bem-estar muito mais, às vezes, do próximo do que dele mesmo. Sim, o brasileiro tem uma característica muito, entendeu? Essa é muito uma coisa que peculiar. Tom Bertrand fala, que eu acho assim, e isso mostra a visão de um estadista. Isso mostra a visão de um homem que sabe, que entende o país que ele vive e que ele serve. Né? Quando ele fala da alma do brasileiro, que são três, que na verdade a alma do brasileiro pegou 3 características, né, essenciais. A gente teve um probleminha técnico aqui de conexão, mas a gente já está de volta aqui com o Rodolfo. O Rodolfo estava falando das 3 características, não é isso, Rodolfo? Que o Dom Bertrand estava comentando. Na verdade são as três características fundamentais que formaram o povo brasileiro, né? Das 3 raças que formaram o nosso povo. Dos índios, né, nós herdamos a capacidade de nos maravilharmos, nos estupefarmos com as coisas. A gente ficar meio deslumbrado tal, em ver a natureza, em ver uma coisa bela. Então essa capacidade de se deslumbrar é uma coisa fundamental para que um povo consiga contemplar a verdade, contemplar as coisas do mundo tais quais elas existem, né? Contemplar a realidade. Do povo negro, nós herdamos essa aptidão para o trabalho, esse esforço de trabalhar, de ser criativo, de fazer... Trabalhar duro, né? De trabalhar de empreender aquilo que o esforço que é necessário para que a gente possa sair do outro lado, né? Isso eu posso falar porque eu trabalhei já com diversos países, com gente diferente na Índia, no Canadá, e, cara, o brasileiro, ele tem essa diferença de sempre tentar fazer a coisa acontecer, né? A má aplicação dessa característica é o tal do jeitinho brasileiro, que na verdade é uma corrupção dessa aptidão que o brasileiro tem de fazer as coisas, de ser criativo, de fazer, de se esforçar e trabalhar para fazer aquilo que tem que ser feito. E do português, né, nós herdamos esse nosso espírito empreendedor, esse nosso espírito meio aventureiro, de ir atrás, de fazer o diferente, de não se importar com a crítica. Mesmo todo mundo dizendo que vai dar errado, a gente vai lá e faz e dá certo. Diferente do que as pessoas pintam o português, né? Eu falo porque normalmente o pessoal fala de piada de português, eu falo assim, tá, quem tá melhor, Brasil ou Portugal? Então, assim... Quem que tá vivendo melhor? O burro do português lá, que tá na Europa, vivendo bem, ou o brasileiro que está aqui, né, se ferrando, se destruindo? É óbvio que Portugal também passa por grandes problemas e os portugueses estão lá lutando, inclusive para restaurar a monarquia, acabar com essa república maldita que lá foi instaurada também. E a diferença é gritante entre Portugal e Brasil. Se você vai a Portugal e você fica aqui no Brasil, realmente é gritante a diferença. Né? O brasileiro hoje, ele não sabe, né, isso se manifesta já na linguagem, né, mesmo a linguagem falada, não apenas a linguagem escrita. O brasileiro ele tem um diploma reconhecido por qualquer outro brasileiro. Analfabetismo funcional. Ele não entende o que você diz, ele não entende o que você fala, não sabe usar o pronome, não sabe usar os verbos, não sabe o que é um substantivo, simplesmente não entende a própria língua. Né? E nós somos os espertões, né? Os inteligentes, e os portugueses é que são burros. Isso, é impressionante. E isso tudo é resultado do regime republicano. Porque já na sua raiz ele já tem esse problema sério de intrigas, de morte. Logo depois do Marechal Deodoro, ele foi deposto aí. Floriano Peixoto entrou aí, foi uma puta de uma carnificina. Tem um detalhe interessante que eu queria falar aqui do Marechal, né? Uhum. Ele aumentou o próprio salário. Isso, dobrou, né? Como era presidente. O do imperador, que recebia apenas 60 réis mensais, ele botou para 120 contos de réis mensais. Ou seja, o imperador recebia 60, ele recebeu 160. 120, perdão. 120, o dobro, né? E às vezes a gente se pergunta, né, de onde vem tanta putaria no Brasil com relação aos políticos, os salários políticos, essas coisas todas. E daí você entende, imagina,
Se você vê, ó, o cara ali tomou o poder, ó, ele tirou a monarquia, ele agora é presidente, ó, ele aumentou o salário dele de 60 para 120. Vamos lá correr atrás. Porque aqui não é um debate, o que nós estamos falando aqui não é nem um debate, nem uma análise se a monarquia é melhor ou não para a república. Não é isso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando que a história do Brasil mostra claramente que houve um golpe, houve uma ação que não teve participação popular, que foi por meio de intriga, ganância e poder. Então, se ela começou assim, né, meu cara, é isso que as pessoas estão celebrando hoje, chamado Dia da Proclamação, né, ou melhor, Dia do Golpe. Né? Cara, eu trabalhei... Esse sim é Dia do Golpe. Eu vou trabalhar hoje, né? Não, eu me recuso a celebrar um feriado. É igual na França, cara. Eu não sei que nego celebra aquela merda daquela queda da Bastilha, cara. Essa porra destruiu a França. Sim. A França era o país mais poderoso do mundo no século XVIII e acabou por causa dessa merda de república. O Brasil é a mesma coisa. Gente, vamos lá. O Brasil era o país, era a quarta maior economia do mundo. A moeda que servia de... A terceira maior marinha. A terceira maior marinha do mundo. O segundo país no mundo onde você tem ferrovia, linha telefônica. O Brasil, o real, na época, ele que era a moeda de fator de conversão da libra esterlina para as Américas. Ou seja, o real valia mais que, mercadologicamente falando, ele tinha mais valor agregado do que o dólar durante um tempo. Aí você pega isso tudo por causa do triângulo amoroso de merda. Você pega esse país, né, que na sequência ia ser governado por uma santa, que é a Princesa Isabel, que é uma mulher que ela era tão admirável que os críticos dela usavam as qualidades dela para poder criticá-la. Como acontecia no jornal maçônico em Petrópolis, que dizia, tá vendo? Que ela lá no Rio de Janeiro fica limpando a igreja, né? Não guarda a dignidade do cargo de princesa, fica lá limpando a igreja, dando comida para pobre. Ou seja, isso que os críticos da Princesa Isabel faziam. Você vê o nível que era essa mulher. Sim. Uma coisa que eu gostaria de lembrar, Rodolfo, pessoal, é o seguinte. Quando o Brasil perdeu a família imperial saiu. Há críticos que dizem que a família imperial não deveria de sair, deveria de lutar. Aqui não estamos para debater isso. Mas o então presidente, Marechal Deodoro, ele falou que em breve a população iria decidir se iria ficar definitivamente como república ou se iria retornar o regime monárquico. Ele disse que em breve isso iria acontecer. Aconteceu em 1993. Cento e muitos anos depois. É impressionante, né? Porque de 1889 para 1989 e depois mais quase 20 anos passados aí. 104 anos. Você tem aí o que ele falou que seria em breve, né? Em breve teria aí. Daí vocês entendam, é isso que nós queremos mostrar para vocês, o porquê de tanta malícia, e aqueles mitos que as pessoas falam assim, mas se havia muita corrupção no Senado e no parlamento monárquico. Olha, só mentira descarada. Eu quero que me tragam livros, quero que me tragam escritos, porque história, gente, aprenda isso, tá? História não se faz por eu acho. Você tem que ter livros documentados. Para ler o passado, você tem que ler o registro que nos deixaram, né? Que seja um único registro. Isso, inclusive, perdão. Inclusive isso, nós teremos também História Medieval no terceiro livro de cursos. E o professor Ricardo da Costa vai ensinar para vocês. Ao analisar o passado, tem que ser documento. Documento. Você não pode criar uma ideologia para poder julgar o passado. Você não pode fazer isso. Você tem que ter documentos, provas documentais, que seja uma única prova que bote em xeque toda a teoria que já foi inventada, mas que ela seja corroborada pelos seus pares naquela época.
é questão histórica. Você não precisa ser católico, você não precisa ser cristão, você não precisa concordar com o sistema parlamentar monárquico, apesar de todos os países mais ricos do mundo, a maioria deles, né, perdão, a maioria dos países mais ricos do mundo que tem a melhor qualidade de vida são de monarquias. É preciso entender isso. Inclusive, aquela confusão, né, de que eu prefiro a república por causa do federalismo, que cada estado tem toma suas decisões. Meu caro, vai estudar sobre Nabucco, por exemplo, que era um grande monarquista e federalista. Né? Os príncipes optaram pelo federalismo. O que é o Canadá? O que é a Austrália? Se não um certo tipo de federalismo? Federação, são regiões administrativas federadas ao Reino Unido através da Commonwealth, né? O pessoal não entende isso, aí fica naquele clichê, né? A monarquia ela é entendida como uma monarquia absolutista, ela não é compreendida por meio de um parlamento, aí depois não entende que ela pode ser também federativa, ou seja, dar mais força de decisão para cada estado, para cada província, para que eles possam tomar suas decisões com relação ao que inclusive era como era o Brasil, né? Exatamente. Lembrando que os provinciais brasileiros, os governadores provinciais brasileiros, eles tinham total e absoluta autonomia de governo, eles faziam suas constituições. A única coisa que você tinha que você tinha com relação ao poder federal era o tributo federal, que era cobrado uma vez por ano, se eu não me engano, né? E também a representatividade no parlamento, para poder fazer as leis que o imperador ia proclamar para todas as províncias, né? As leis que não eram como é hoje no Brasil, que é uma lei federal que regula todas as demais leis. Não, era uma coisa muito parecida com o que havia nos Estados Unidos, que é o seguinte: eram as leis que regulavam o governo federal, né? Quais eram os limites do governo federal. E cada estado você fazia aí as suas leis ordinárias, né? Então você tinha as leis que regulavam o poder federal, naquelas leis ali que não estavam descritos o que o governo federal deveria ou não fazer, ali, a partir dali é que se fazia estabelecia os limites, e aí sim você aplicava esses limites dentro de cada província. Agora, lembrar também o pessoal que, como se tudo isso não bastasse, né, logo assim que iniciou a República, estavam todos insatisfeitos com esse colapso econômico que foi causado pela inaptidão, por exemplo, do ministro da Fazenda, que era Rui Barbosa, que posteriormente depois vai se arrepender de ter apoiado a República. E ele, como então ministro, ele causou aquela famosa crise do encilhamento, em 1891. Então vocês imaginam, teve aquela crise, e aí em menos de 2 anos, tá? E aí o que você vai ter? Mais um ato totalitário, que então o então presidente, né, o Marechal, acabou fechando o Congresso. Ou seja, 2 golpes em menos de 2 anos. Exatamente. 2 golpes em menos de 2 anos. Eu não entendo como é que nego ainda acha que tem que celebrar uma porra dessa, cara. Cara, na boa. Gente, na boa. É aquela história. Até o professor Ricardo Acosta sempre fala pra gente o seguinte: não existe ser em história. História é o que é. É o que aconteceu. E não tem esse papo de que, se fosse assim, se fosse assim. Não existe isso. Mas se a gente for observar a curva ascendente que o Brasil estava tomando, as pessoas que vieram depois de Dom Pedro II, né, Princesa Isabel, enfim, toda a família imperial, etc. Se a gente fosse observar aquilo, é muito provável que o Brasil estivesse num patamar infinitamente superior ao de muitos países hoje, como por exemplo a Alemanha, o próprio Canadá, os Estados Unidos. Isso é factível de você pensar isso, uma vez que o Brasil tinha uma potência, moral, uma reserva moral muito grande, né? Engana-se quem acha que economia que faz um país forte. Economia é efeito, né? Não é porque um país é rico que ele é um país desenvolvido, não.
Porque ele é um país desenvolvido moralmente, socialmente, culturalmente, é que ele é um país rico. Exato. Entendeu? É o contrário do que os liberais pensam, né? Exatamente. Entendeu? Os liberais acertam enquanto dizer que a economia livre, sem intervenção estatal, ela gera competição, ela faz com que quem dita o preço é o consumidor, etc, etc. Mas eles esquecem que o que faz o mercado livre é uma nação forte, uma nação que é moralmente forte e que defende os princípios e valores que a constituíram, não princípios e valores que eles acham que seja legal. Exato. E vamos tentar aqui agora pela primeira vez para ver se isso vai dar certo. Não, em time que se ganha não se mexe, né? Em time que está ganhando não se mexe. O que nós tínhamos era isso. Nós tínhamos um país com valores, um país culturalmente rico. Você veja culturalmente e espiritualmente. Porque você vê, não só na questão espiritual do próprio país, né, as mentes que haviam no Brasil, você veja que os maiores intelectuais do Brasil até hoje surgiram nessa época. Joaquim Nabuco, José de Alencar, Castro Alves, e por aí vai. José Maurício Garcia, que é um... Cara, Anton Bruckner foi um dos maiores, ou o maior compositor do século XIX. Ele dizia que ele gostaria de ter nascido no Brasil para poder desfrutar das músicas do Zé Maurício Garcia, que foi o maestro regente da Capela Imperial aqui no Rio de Janeiro. O cara compôs músicas, obras de órgão que são comparáveis à música de Mozart. Isso que existia no Brasil. Não, quem conhece o Rio de Janeiro, né, quem passeia um pouco pelo centro do Rio de Janeiro, o Teatro Municipal é uma réplica do teatro que tem em Paris, uma réplica com todas as medidas, inclusive a quantidade de ouro, né? A Cinelândia, ela está destruída hoje, mas ela era um lugar lindíssimo. Vejam esse vídeo que nós mencionamos no início do nosso bate-papo aqui, que é o Rio 1936, e vocês verão o que era o Rio de Janeiro, né? Eram os mesmos carros que tinham em Nova York, na Europa. As pessoas estavam usando as roupas com a mesma qualidade de vida que se tinha na Europa. Existiam pessoas pobres? Existiam. Mas quem inventou esse negócio tudo de favela, facção criminosa, o fim por exemplo, o desarmamento, tudo isso foi a República. Né? Lembrando que a favela, até já comentei aqui no TLGP, mas acho que é bom lembrar, o que foi a favela? Na Guerra de Canudos, foi prometido a quem participasse do exército, porque o exército da República estava em formação, não tinha quase contingente, que a maioria dos militares que eram favoráveis ao monarquia simplesmente desertaram. Então foi prometido para eles que quem fosse lutar na Guerra de Canudos, quando voltasse, ia receber uma casa, né? Uma moradia aqui no Rio de Janeiro. Resultado, um monte de gente foi para a guerra, pessoas morreram, lutaram, perderam membros, etc, etc, voltaram, e aí foram requerer o seu devido direito de receber a sua casinha como foi prometido. Resultado, a República foi dar uma banana no pessoal, e aí os caras começaram a acampar ali na frente do Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, e ali eles ficaram, né, esperando que fossem ressarcidos. Como eles viram que a coisa estava demorando, o que eles começaram a fazer? Começaram a ocupar o morro que tem atrás ali do Comando Militar do Leste, que é o Morro da Providência, que recebeu esse nome justamente porque foi uma providência que esses camaradas tomaram para ter a moradia deles, que foi prometido, não teve. E ali no Morro da Providência que foi feita a primeira favela, porque ele tinha muitos cactos, né? Favelas, né? Cactos, que eram parecidos com o que tinha na região de Canudos. Então, ou seja, a primeira favela do Brasil, ela foi criada, né, como uma providência para uma mentira que foi contada pela República. Ou seja, olha que maravilha de regime de merda é esse para o Brasil. E me deixa só muito, muito perplexo quando eu vejo, por exemplo, um liberal como esse palhaço do Luciano Ayan, que eu já chamei ele para um debate mais uma vez. E já Rodolfo, ele não tem coragem de colocar o próprio nome nas coisas que ele escreve. Tu acha que ele vai ter coragem para ter debate, rapaz? É foda, né, cara? Eu falei para ele, meu filho, vamos fazer um debate. Então, me espanta ver esses caras querendo defender república no Brasil. República. Cara, república é uma coisa abjeta para o brasileiro. O brasileiro não consegue... O brasileiro só vê república hoje porque ele foi condicionado a isso. Mas se você for explicar
os fundamentos da monarquia, o que, que significa a monarquia, não tem um brasileiro que vai dizer, porra, isso se identifica mais com aquilo que eu sou. Pelo menos aquele brasileiro honesto, aquele brasileiro decente, que não foi doutrinado. Rodolfo, se você falar assim para as pessoas, olha, estão querendo mudar o Hospital X para o nome de Che Guevara, lá em Maricá. Aí todo mundo fala assim, porra, não, isso é sacanagem. Pois é, foi assim que mudaram Florianópolis, foi assim que mudaram Rio Grande do Sul, foi assim que mudaram o nome da cidade aqui, Bento Gonçalves, foi assim que mudaram o nome de Caxias, foi assim que mudaram um monte de cidades do Brasil, cara. Você acha que isso é novidade do PT? Isso é novidade da República. É. Entendeu? Você coloca um nome que é contrária à decisão da população. Um liberal diria assim, que a população quisesse mudar o nome, eu sou a favor, porque a maioria que decide. Então, mesmo com o pensamento liberal, o cara não pode, mesmo sendo tão idiota como o pensamento liberal, ele não pode pensar assim, olha, mudaram o nome da cidade, e eu quero fazer um adendo aqui. Se você não é católico e está nos assistindo, você não é cristão, você está nos assistindo, lembre-se, no período monárquico, todas as religiões, elas eram, no termo filosófico, toleradas. Em que sentido? Elas eram respeitadas. Você podia ter lá o seu templo. Ninguém ia te matar por isso, nem te prender por isso. E hoje se diz Estado laico. Olha que coisa linda que é Estado laico. Você tem uma deusa Tamer, né, na frente do Supremo Tribunal Federal, e todas as religiões são simplesmente destratadas. Né? Todas são destratadas, não são consideradas como algo sério, ou seja, a religião em si ela foi destratada como algo que eu conheço ateus que são honestos e sérios, e falam assim, olha, não, esse pessoal não está entendendo. Uma coisa é você não acreditar em Deus, outra coisa é você desrespeitar todo as consequências que uma religião traz para uma sociedade. Porque não existe sociedade que não seja fundada por uma religião, né? Isso é óbvio. Ponto final. Princípio, acabou. Agora, vamos fazer uma coisa de justiça aqui, Rodolfo. O então ex-presidente da República, que era o Marechal Deodoro, né, ele se recusava a ter o título de republicano, ponto 1. Né? E, orgulhando-se dessa alta patente que ele tinha, ele chegou ao serviço do Império devido ao Império. Né? Ele conseguiu essa alta patente devido a isso. Então ele passou os seus últimos meses de vida sofrendo de dispneia, né? Uma doença respiratória que impede a pessoa, né, de respirar, etc. Então, com esse momento triste do fim da vida dele, ele queria... dois pedidos, né, dele foram recusados, né, que ele fosse enterrado de maneira simples e sepultado com trajes civis. Então, isso não aconteceu. Ele... não sei se ele se arrependeu de ter feito essa merda, mas ele sabe muito bem que foi uma merda, né? Tanto é que ele falou pro sobrinho dele, olha, fica longe dessa porra chamada República. Fica longe dessa parada aí. Você imagina alguém for mandar um WhatsAppzinho hoje, ó, sobrinho, vaza dessa parada aí que dá BO, né? Vai dar BO. Então, vai dar BO essa porra. Se você tá revoltado, chateado com tudo isso que tá acontecendo, sabe? Entra Dilma, sai Temer, sabe, sai Cunha e entra... como é o nome desse garoto que tá fazendo um monte de merda lá? Rodrigo Maia lá. Que é o filho do César Maia. César Maia. Então, se você tá aí, sabe, sem entender por que o Brasil não sai desse ciclo, né, entenda, esse ciclo foi interrompido lá atrás. Aqui a gente vai se despedindo, então. Obrigado, Rodolfo, pela participação aí, né, no dia de hoje. Então, lembre-se no dia de hoje, antes de querer celebrar este lixo, entenda o que ele é primeiro. Se vocês querem protestar contra a República, vão pro trabalho no dia de hoje. Não respeitem, não respeitem feriado. Se você puder ir pro trabalho hoje e trabalhar, faça isso. Como um ato de protesto. Para que você. Deixa eu lembrar um protesto que o pessoal tá fazendo hoje também. O pessoal tem muita gente indo vai ter bandeiraço, né? Inclusive os grupos de intervenção militar estão fazendo bandeiraço hoje em defesa dessa injustiça histórica que afundou o Brasil de vez. Né? Lembrando aqui que quando nós estamos falando do golpe aqui, esse golpe militar é totalmente diferente do que aconteceu em 64. Vale a pena assistir
o hangout que eu fiz aqui com o Dom Bertrand e o Paulo Eduardo Martins, onde o próprio Dom Bertrand testemunha que o seu tio, né, Rodolfo, me corrija se eu estiver errado, ele recebeu a oferta dos Não, próprios... pai Foi o dele. pai dele? Foi o pai dele. Foi Dom Pedro Henrique que recebeu a oferta do almirante, então, para que se pudesse ser restaurada a monarquia. E ele negou-se. E ele se recusou e falou que a monarquia recusou. só vai voltar no Brasil se for a vontade expressa do povo. Né? Ou seja, então é importante que nós cada vez mais possamos conscientizar as pessoas da importância que existe em restabelecer a monarquia, não só na questão da superioridade do regime ante a parte econômica, enfim, coisas menores, como principalmente para que a gente possa resgatar a condição essencial que todo povo necessita para se ouvir, é o quê? É o autorreconhecimento. Reconhecer-se enquanto um indivíduo que possui um legado de pessoas que vieram antes dele e que ele tem a obrigação de manter e zelar para que aqueles que venham depois dele possam usufruir esse legado. Isso foi perdido com o fim da monarquia no Brasil. E enquanto isso não